Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo diferente desses últimos que eu tenho fazendo esses dias. Eu vim contar pra vocês como foi o desmame do Davi. Então, vamos começar. O Davi, assim, ele teve uma fase bem problemática com o peito, vamos dizer assim. Por quê? Quando eu ganhei ele mamava no peito normal. E teve uma época, acho que ele tava com uns 2, 3 meses, eu voltei pra escola, porque minha mãe podia ficar com ele na parte da manhã. Então, eu tirava o leite do peito e congelava o leite. Aí, ela dava pra ele nos horários que ele tinha que mamar na parte da manhã. E aí, ele começou a tomar super bem, nunca deu problema nenhum com isso. Só que a diretora da escola me falou: olha, Tamires, se você quiser continuar vindo às aulas, você pode vir, mas você vai ter que cancelar a sua licença. Eu tinha pegado uma licença que tinha dado 4 meses, por causa de dezembro, eu acho, por causa das férias, janeiro, não sei. Então, acho que eu ia ficar 4 meses com ele em casa. Aí eu falei assim, olha, eu não posso vir todo dia. Aí ela falou, então você vai ter que ficar em casa e fazer os trabalhos em casa, porque senão você vai ter que voltar e ficar. Então, aí o que eu falei? Eu falei, não, beleza, voltei pra casa. Mas nesse meio tempo que eu tava indo pra escola, que eu fui mais ou menos um mês, nesse meio tempo o Davi tava tomando uma madeira super bem durante a manhã e quando eu chegava ele tava tomando peito. E aí, beleza. Fui, fiquei com ele em casa dezembro, janeiro, e quando chegou fevereiro, que eu tinha que voltar pra escola mesmo, eu comecei dando ele tava tomando Aptamil, eu misturava com Mucilon. Ele tava tomando super bem. E aí ele começou a rejeitar. Eu punha na boca dele, ele tomava meia mamadeira. Tinha vezes que nem tomava. Aí eu tava ficando preocupada, porque eu não sabia mais o que eu fazia. E ele tava voltando pro peito já, sabe? Eu tava vendo que ele, assim, ele mamava o peito, só que ele já não queria mais mamadeira, ele tava só focado no peito. E aí foi exatamente isso que acabou acontecendo. Ele não ficou na mamadeira, largou a mamadeira e voltou totalmente pro peito. E aí era a noite toda no peito. Era a noite toda mamando. Assim, nessa fase, até os 6 meses dele, ele tomava mamadeira, tudo bonitinho. Mas depois que acabou, quando eu mudei pra BH, que ele realmente não aceitou mais. Eu tenho lembranças de eu a noite toda dando peito pra ele, sabe? E eu não dormia. Então virou eu já estava tão acomodada com a situação que eu tirava o peito pra fora pra tudo. Ai, Davi começava a chorar, eu tirava o peito e punha ele no peito. O Davi tava com sono, eu punha ele no peito. Tava assim, dessa forma. Então, ele ficou nessa fase mais ou menos uns 1 ano e 2 meses. Então, foi no momento que eu falei pra mim, eu não aguento mais isso, que eu tirei ele do peito. E não foi de uma vez só, foi primeiramente eu tirei à noite. Então, como que eu fiz? Eu ia dormir, eu fazia um copinho de Toddy pra ele, desses que tem furinho em cima, e dava ele. Ele tomava meio copo. Aí eu acrescentava mais leite, mais Toddy e dava. E aí eu deixava pra noite. Aí ele acordava pedindo peito, chorava, não tinha peito, até que ele tomou o copinho e voltou a dormir. E foi assim. A primeira semana não foi fácil. Só que isso durou mais ou menos uns 4, 5 meses. Só que de um tempo pra cá ele tá tomando chá de camomila. Por quê? Porque eu fazia o Todd antes dele dormir. Eu fazia 10, 11 horas da noite. E aí, quando ele ia tomar, geralmente ele tomava antes de dormir, acordava 2, 3 horas da manhã, ou tinha dia que até 4 horas da manhã ele acordava, dava esse intervalo grande de tempo. O leite estava azedo, estava azedando. E eu sei que leite azeda, só que pra mim ter que levantar o tempo todo, pra ter que fazer o Todd, pra mim, nossa, eu tava pensando, eu não vou dormir nada do mesmo jeito. Então, o que eu fiz?
passei pro chá de camomila. E esse chá de camomila foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida depois que eu fiz o Davi tomar ele. Por quê? Porque o Davi dorme a noite toda agora. Sim, tem dia que ele acorda, que nem hoje ele acordou e pediu chá, ele já pede o chá e toma. Às vezes acha que ele tá com sede. Aí geralmente eu ponho um copo de água ou de chá do lado da cama. Ele acorda, ele pede. Mas assim, melhorou 100% do jeito que ele acordava. Ele acordava, gente, de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora. Era o tempo todo com o peito na boca. Então assim, eu não aguentava mais. E hoje, graças a Deus, eu passei por tudo isso. E eu tenho amigas minhas que passaram pela mesma situação, que passam por essa situação e não sabem como fazer. Então, pra vocês, eu vou dar essa dica de como eu fiz. Pode ser que comigo não dá certo, comigo deu certo, com você não dá, não dê. Então eu vou explicar. Porque se você tiver dó, realmente você não vai conseguir tirar. Porque sim, você tem que pensar no seu filho, mas... Então eu fiz assim. Eu comecei tirando à noite primeiro. Eu fazia um copo com Toddy, porque ele não toma mucilon, gosta de mingau. Eu fazia, ele acordava, começava a chorar. Eu não dava o peito, ele chorava, voltava a dormir. Depois acordava com muita fome e tomava. E foi assim nos primeiros dias. Você tem que ser firme. Se você morar, né, tiver seu marido e tudo mais, tem que ser firme os dois, entendeu? Geralmente o homem, ele tem mais paciência do que a gente, porque a gente escuta o choro, a gente fica nervosa. E então, é assim, a primeira semana é assim, depois vai melhorando. Aí depois eu passei pro chá de camomila e realmente funciona, porque o Davi tá bem mais calmo, ele já pede o chá e melhorou 100%. Eu posso assim, explicar melhor pra vocês em um outro vídeo, mas esse foi como eu desmamei o Davi. Eu fui tirando aos poucos à noite